Oi, galera! O nosso Geração Z de hoje conta com a participação da Sara, uma estudante de engenharia civil que, sem o apoio da família, resolveu abrir o próprio negócio de empreendimentos imobiliários com apenas 17 anos. Oi, Sara, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Fica bem à vontade. Me conta um pouco da sua história. Então, eu comecei, na verdade, alugando uma casa que era da família, né? Antes dos meus pais falecerem, a gente morava lá. E depois essa casa ficou abandonada por anos, assim, ficou uns 5 anos fechada. A gente ia lá só, às vezes, assim, para dar uma olhada. E eu resolvi começar a alugar ela por meio da plataforma, uma plataforma de aluguel, Airbnb. E a gente começou... Eu fiz isso, mas não pela questão financeira, mas porque eu via a casa abandonada, a casa desprezada. E eu nunca gostei de ver ela dessa forma, porque foi uma casa que eu me criei. Foi uma casa que eu cresci, né? E também foi uma casa que meus pais construíram, não foi uma casa que a gente comprou, né? Então, eu comecei alugando aos poucos essa casa ali, quando eu tinha 17 anos, eu estava no terceirão ainda, não tinha carro para ir dirigindo, então eu ia de ônibus, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ainda mais quando era temporada, que daí às vezes aumentava mais ainda o tempo de deslocamento, ou era 3 horas para ir, 3 horas para voltar, se tornava uma viagem realmente, assim, né? Sim. E ainda chegar lá, às vezes a faxineira não ia, o pessoal da manutenção não ia, tinha que se virar do jeito que podia até os hóspedes chegarem. E foi dessa forma, assim, conturbada, bagunçada, que eu era bem leiga no começo, que eu comecei. Sim, e como foi para se envolver com essa plataforma? Porque se você era menor de idade, devia ter alguma burocracia ali no meio que você teve que dar o seu jeito, né? Sim. Eu tinha na época um corretor que ele trabalhava mais com essa plataforma do Airbnb, administrando aluguéis assim de temporada, né? Mas realmente ele só anunciava o imóvel, porque quem tratava realmente da parte de administração era os proprietários, né? Que ele anunciava o imóvel. Então, ele ficava responsável por essa parte de cadastrar o imóvel na plataforma, né? Como uma forma de atender melhor ali os hóspedes que vinham fazer algum questionamento a respeito da locação. Mas a administração mesmo de quem ia receber os hóspedes era com os proprietários. Certo. Você comentou que você era bem leiga no começo. Onde você conseguiu a sua experiência para ter essa administração sobre os imóveis? Então, atualmente eu estou na 6ª fase da Engenharia Civil, no Instituto Federal de Santa Catarina. Também sou estudante de Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina. E, recentemente, agora no começo do ano, comecei uma pós-graduação na área de Direito Imobiliário, pelo CESUSC. Então, eu acho que foi uma forma que eu consegui de unir as duas formações, né? Tratando tanto ali da área do direito quanto da área da engenharia civil, unir os dois no direito imobiliário. Certo, e aí casa super bem, né? Porque eles no mesma linha de raciocínio. Até. Sim, e como foi que você resolveu ir para essa área do empreendimento imobiliário em si? Porque talvez tenha sido um sonho seu, que veio desde a infância, foi algo que nasceu do nada? Então, na verdade, a minha avó fala que eu cresci no meio da construção civil, né? Porque o meu pai, ele era pedreiro. Meu pai trabalhava realmente, assim, com mão de obra e tudo mais. Tenho várias fotos, assim, de pequena, que eu tava com meu pai realmente no colo dele na obra, mexendo nas coisas. E a minha mãe, ela fez engenharia civil. Uma época, minha mãe, na verdade, ela era formada em administração pela UDESC ESAG. E ela fez também uma boa parte do curso de engenharia civil. Então, a família inteira algo que já meio tá que... na família. É algo que eu nasci praticamente ali no meio dos tijolos, né? Certo. Então, foi uma coisa que eu me criei no meio, uma coisa que foi crescendo dentro de mim, essa vontade de trabalhar também com empreendimentos imobiliários, atuar na construção civil e seguir a linhagem da família, né? Mas cedo a gente tinha comentado que não teve muito apoio, mas em qual sentido seria, já que toda a família é dentro da área da construção civil? Então, a questão do apoio seria realmente ali o fato dos meus pais terem falecido de forma prematura, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos e meu pai faleceu quando eu tinha 14. Né? Então, mas meus pais já eram divorciados anteriormente, eu morava só com a minha mãe, né? E meu pai eu visitava assim esporadicamente, final de semana e tudo mais. E a questão ali do apoio, que atualmente eu moro com a minha avó, né? Por enquanto eu morando com a minha avó. E eu acho que é por conta de no início ali não ter alguém assim que... alguém para me levar lá na casa, tipo, pegar mais assim na mão, sabe? E no início, assim, realmente foi muito de forma autônoma. Muito de forma autônoma também por não ter essa questão dos meus pais presentes. Você recebeu apoio dos seus amigos, talvez até do pessoal da nossa idade, não necessariamente amigos conhecidos, assim, de geração Z e tal?
Não, assim, eu nunca quis envolver muito as minhas amizades nessa área da minha vida, sabe? Sempre soube separar muito bem, assim, o lado pessoal do lado mais profissional na época, né? Que era começar a trabalhar com essas locações para gerar uma renda extra para mim. Então, nunca, assim, cheguei a envolver nenhuma parte da minha amizade nessa questão. Mas te apoiaram quando você resolveu abrir? Ah, sim, com certeza. Tipo, em relação a... não, faz, amiga. Tipo, vai dar certo, tu vai conseguir. Eu acredito que realmente é uma coisa que vale a pena investir. É uma coisa que dá rentabilidade, que é pro futuro, que não é uma coisa momentânea. Então, toda essa questão. Isso é algo só seu? É só Sim, você? É algo só meu. E você pretende ter algum funcionário no futuro? Talvez terceirizar das coisas que você tem para fazer na empresa? Então, atualmente eu não tenho nenhum funcionário. O que eu tenho, assim, por exemplo, tenho um escritório de advocacia que me ajuda a estruturar a holding imobiliária, né? Daí, tô correndo agora atrás de um contador. Tô tentando achar isso. Mas, tipo assim, tudo coisas que não são funcionários meus. São serviços que eu contrato, né? Mas, por exemplo, ter um sócio futuramente. Agora, por exemplo, teve um dos imóveis que eu demoli, a casa que tinha. E estamos no projeto, fazendo projetos para poder construir um empreendimento maior nesse terreno. Né? Então, assim, contratei arquiteta, estou em contato com um engenheiro que ele é fiscal de obras da prefeitura, tudo serviços contratados, não que eles sejam meus funcionários, né? Mas sócio mesmo futuramente, eu acho que daqui a um bom tempo em outro empreendimento, não nesse agora, porque esse agora realmente é só meu. E como foi para sua empresa sendo um empreendimento de oportunidade na pandemia? Porque é uma empresa de negócios imobiliários, então... acaba dependendo da temporada, das pessoas irem atrás para alugar. Sim. Então, como é que foi para você esse período? Então, no início, como eu fazia realmente a locação por temporada, que era através de plataformas de locação, realmente foi um grande impacto na pandemia, porque pelas questões da restrição sanitária, muitas pessoas deixaram de viajar, pararam de fazer locações, né? Então, realmente foi ali uma época que o Airbnb parou de ter uma rentabilidade legal. E, inclusive, depois dessa época, eu comecei a apostar mais na locação fixa, né? Que agora é um ramo que eu estou mais inserida na locação fixa do que a locação de temporada. Então, por diversos fatores, não só pela pandemia também, assim, questões como, por exemplo, a falta de tempo, como eu faço as 2 faculdades, a pós-graduação, eu não tenho tempo para estar gerindo um Airbnb. Pois é. Né? Tipo, tá gerindo, conferir se o pessoal levou copo, levou cobertor, roubou tal coisa, se deixaram bagunçar. Eu não tenho esse tempo para estar gerindo. E também não quero estar colocando outra pessoa para estar gerindo no meu lugar, porque eu sei que nunca é feito da forma que eu gostaria que tivesse sido feito. Então, eu migrei a minha locação para locação fixa, ao invés do Airbnb. E eu acho que a pandemia, ela me trouxe um ponto de vista, assim, ela me trouxe muita coisa em relação ao autoconhecimento, porque na pandemia, como estavam muito paradas as locações, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito e tudo mais, faculdade de Engenharia, eu comecei a fazer um estágio, que antes eu não tinha tempo para fazer por causa da locação. Daí, nesse estágio, eu percebi, não, realmente, eu não sirvo para estar trabalhando numa CLT, trabalhando como funcionário dos outros, batendo ponto. E eu acho, tipo, isso foi o meu inconformismo, sabe? É uma questão de autoconhecimento que eu desenvolvi e falei, não, isso não é para mim. E, tipo, eu já tinha experimentado do empreendedorismo antes do estágio, então eu sabia que eu tinha uma certa liberdade geográfica que eu não tinha no estágio, que eu tinha que estar lá batendo ponto todo dia. E eu gosto dessa liberdade geográfica, entendeu? Então, eu acho que o empreendedorismo, ele te traz isso. Ele te traz diversas oportunidades, ele te traz networking, ele te traz liberdade geográfica, liberdade financeira. E eu acho que essa é a chave de tudo. Você começou tão cedo, foi com 17 anos. Foi. E como já veio um imóvel da família, imagino que não tenha tido um investimento inicial, talvez... Então, os investimentos, eles na verdade partem do quê? Partem da questão de, aluguei, tudo bem, veio essa renda aqui através da plataforma. Essa renda, ela vai ser investida, por exemplo, numa renda fixa, num fundo de investimentos. Não invisto em ação porque eu não entendo de ação, não entendo de bolsa de valores. Eu acho que empreendedorismo também é sobre isso, é sobre a gente saber qual que é o nosso nicho, né? Não adianta eu estar investindo em construção civil e querer sair falando por aí sobre bolsa de valores, porque eu não entendo de bolsa de valores.
né? Então, investimentos eu entendo muito pouco, tanto é que eu deixo tudo com o assessor financeiro do meu banco. Deixo tudo com ele, olha, o que tiver aí de melhor rentabilidade, de melhor baixo risco, né? Também não gosto de investir em coisas de alto risco. Então, eu acho que realmente a renda ela vem através disso, através desse start das locações e você ir acumulando dinheiro e investindo isso, né? Agora, eu acho que provavelmente no mercado a gente vai ter uma grande procura, voltar a ter uma procura por imóveis, por compra e venda de imóveis, por conta que a taxa Selic está caindo, né? E com isso os bancos tendem, né? Não quer dizer que vão, mas tendem a diminuir um pouco a taxa de juros para empréstimos bancários, etc. E isso convida o consumidor a estar investindo realmente novamente em imóveis, né? Para poder se precaver da inflação e conseguir manter seu patrimônio realmente no valor de mercado. Isso era algo que você sempre tinha em mente quando você começou? Porque pode ser que o seu primeiro lucro não tenha ido para o investimento logo de cara, então para onde foi? Então, o meu lucro no início, a casa como ela estava abandonada no início, durante uns 5 anos, assim, o meu lucro inicial, ele foi para dar uma manutenção na casa. Interessante. Ele foi para dar uma manutenção na casa. Tipo assim, trocar um chuveiro, botar um chuveiro de melhor qualidade, investir em ar-condicionado, a casa não tinha ar-condicionado, a gente colocou ar-condicionado porque realmente no verão, que é o nosso público lá na casa, é o público realmente que vem de turista de temporada. Então, realmente, eles querem um ar-condicionado quando eles voltam da praia, eles querem um chuveiro legal para tomar banho, entendeu? Então, eu acho que isso são coisas essenciais que não podem faltar num imóvel que é voltado para locação de temporada numa praia. Certo. Né? Então, realmente, esse dinheiro inicial, ele foi para essa manutenção. Só que, claro, isso não deixa de ser um investimento. Porque se eu dei manutenção no imóvel, eu fiz aquele imóvel ser valorizado. Se eu valorizei aquele imóvel, eu posso subir o preço da locação. Então, as próximas locações que vierem vão vir com um valor maior e esse dinheiro eu posso começar a aplicar em fundo de investimento, em renda fixa, etc. Vou fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e a gente está batendo um papo muito massa aqui com a Sara, que é estudante de engenharia civil, e você tinha comentado mais cedo que você está estruturando uma holding. Você pode contar para a gente como que está sendo esse processo? Então, a estruturação da holding, a gente está visando ela por diversos aspectos, assim, tanto para a gestão patrimonial, né, porque ela não deixa de ser uma empresa voltada para a gestão patrimonial de uma família, principalmente de bens imóveis, né, só que no meu caso, não é uma família que está como sócia dessa holding, porque eu sou sozinha, no caso. Então, essa holding ela está sendo estruturada com os meus imóveis, né? Visando ter um melhor aproveitamento ali das locações em relação a questões tributárias, principalmente, de imposto de renda e tudo mais. E também visando futuramente, como eu tinha comentado anteriormente sobre a questão do prédio, que a gente está nos projetos, né? No trâmite dos projetos para poder construir. A gente visa também uma melhor, por exemplo, maiores descontos em empresas com compra de materiais de construção, melhores oportunidades em relação à mão de obra, melhores, talvez, um financiamento que tenha que pegar para essa obra, ter melhores oportunidades nos bancos, melhores taxas de juros. Então, a gente está montando realmente a hold com essa perspectiva, com esse objetivo. E de todas, assim, você parando para pensar, para abrir uma empresa, envolve muita burocracia, muita papelada. Como foi para você entrar nesse mundo empresarial, assim, logo de cara? Quais foram as dificuldades que você teve? Então, no início, realmente, eu fazia tudo de forma muito autônoma, né? Quando eu era leiga, assim, tem um dos imóveis que eu coloquei direto na imobiliária, porque eu realmente, na época, não tinha condições, nem conhecimento, não tinha repertório para estar gerindo a locação do imóvel. Não sabia como fazer um contrato de locação, não sabia quais cláusulas deveria colocar, ainda mais que eu estava alugando o imóvel imobiliário, que é o apartamento que eu morava antigamente com a minha mãe, antes dela falecer. Então, eu falei, não, esse aqui eu vou colocar numa imobiliária realmente porque eu estou precisando no momento, não tenho como gerir ele. E a partir daí, os outros imóveis eu fui assim, organizando como é que eu ia alocar, fui arrumando uma coisinha ali, outra coisinha aqui. E agora, de uns meses pra cá, que realmente a gente está estruturando a holding. Então, anteriormente era tudo assim, meio que de forma não muito bem pensada, né? Era, tipo assim, tudo na pessoa física, era tudo comigo, era eu que fazia os contratos, etc. Ia tudo pra minha conta. Então, agora realmente que a gente está mais organizando essa parte.
Você comentou também que só agora você está fazendo uma pós-graduação em Direito Imobiliário, se eu não me engano. Você pretende buscar outros tipos de capacitação além dela? Então, ali a pós-graduação do Direito Imobiliário está me abrindo muitos caminhos, está me esclarecendo muita coisa em relação à locação, a burocracias, em relação a matrículas, escrituras de imóveis. E, por hora, eu estou satisfeita em relação à pós-graduação, mas futuramente, com certeza, penso em buscar, por exemplo, um curso de corretora de imóveis, para me aprofundar ainda mais no tema, transparecer mais credibilidade para quem for alocar um imóvel comigo, ou futuramente, quando for construir para vender, que no momento não é meu objetivo por enquanto é só para locação. Se futuramente for construir para vender, transparecer mais realmente seriedade para o cliente, tipo, não, olha só, eu tenho tais formações, né? E eu acho que me faltou muito isso no início, inclusive, a questão de transparecer uma credibilidade para as pessoas, porque eu sentia que ninguém me levava a sério no início, assim, das locações. Tu chegava lá, tu se apresentava, prazer, eu sou a proprietária, tudo bem, sejam muito bem-vindos. Tipo assim, ninguém te levava a sério. Sabe, uma menina de 17 anos que geração Z. Não sabia muito bem como se portar, como falar, até como se vestir, né? Porque eu acho que é muito sobre imagem também, né? E eu acho que essa questão no início me faltou muito e é uma coisa que eu venho conseguindo desenvolver de uns 2 anos pra cá, né? Trabalhar melhor a minha imagem, a forma de me portar, como comunicar as coisas para as pessoas, de forma a transparecer uma confiança, uma credibilidade, uma transparência. Uma autoconfiança também. Isso, com certeza. Então, todas essas questões que vêm sendo trabalhadas, né, ao longo dos anos. Você sente que isso acontece ainda hoje também? Por você ser muito jovem, eles te descredibilizam? Eu sinto que é uma evolução constante, assim, eu acho que nunca para. Eu acho que realmente, quando a gente acha que já aprendeu tudo, tu vai lá, lê um negócio novo e fala, opa, isso eu não sabia. Nossa, isso aqui eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Posso colocar isso no meu trabalho também. Eu acho que vai surgindo vários brainstorms assim e já tive algumas ideias em relação, depois de ser formada, talvez prestar curso. Legal. Por exemplo, vender curso, por exemplo, para as pessoas que são leigas no assunto da locação, mas são proprietários também de imóveis, né? Pessoas que têm seus imóveis para alugar, mas geralmente acabam tomando golpe do inquilino, acabam tomando mais prejuízo do que lucro, né? Ensinar essas pessoas realmente o que o direito diz. Até onde vai a responsabilidade do inquilino, até onde vai a responsabilidade de um proprietário em relação ao imóvel, né? Quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos. Eu acho que tudo isso é algo que não é devidamente publicado, né? Não é devidamente informado para as pessoas. Então, eu acho que falta realmente transparecer essas informações, principalmente para os proprietários, que acabam, às vezes, colocando o imóvel numa imobiliária e, deixa lá. Deixa lá. Sim. Não quero nem saber, imobiliária que se vire, sabe? Sim. Bem interessante, porque também, além de você ser proprietária e você ainda estar em constante aprendizado e evolução, você também quer passar adiante o conhecimento que você já conseguiu. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque eu sinto que falta muita informação a proprietários mesmo, que, tipo, alugam um imóvel e não se dão o trabalho de correr atrás de um conhecimento para não serem feitos de, né, a pessoa acabar te dando um golpe, acabar deixando de pagar o aluguel e daí, ai meu Deus, o que eu faço? Com quem que eu falo? Né? Eu acho que tu tomar as devidas precauções antes de acontecer é melhor do que tentar remediar o problema depois que já aconteceu. Certo. Né? Sim. E como foi para você? Qual foi o estalo que te deu de, sou uma empresária? Quando que você sentiu isso? Eu acho que eu senti isso ano passado, quando eu decidi que eu ia demolir uma casa antiga que a minha mãe estava reformando e falei, não, eu vou usar esse terreno para fazer um prédio. Eu acho que deu um estalo, assim, muito grande de, tipo, agora isso não é só mais um negócio de locação de imóveis. Agora isso também é uma incorporadora, uma construtora, sabe? Sim. Então, eu acho que me deu esse start. Isso foi em meados de agosto do ano passado, quando eu falei assim, nossa, eu acho que aquela casa ali, ela já não faz mais sentido, sabe? Não tem, assim, não acho que vai me trazer uma coisa legal no futuro. Eu acho que vale mais a pena eu estar demolindo ela e estar construindo algo novo no lugar, né, do zero. E algo que vai me trazer uma rentabilidade bem maior do que realmente só uma casa construída num terreno, que estava, assim, um aproveitamento muito baixo do terreno em relação à casa.
E agora, esse empreendimento, realmente o aproveitamento vai estar bem melhor em relação ao terreno e vai trazer uma rentabilidade bem melhor. E como foi para você? Qual foi o sentimento que você teve quando você ganhou seu primeiro hóspede, o seu primeiro cliente? Eu acho que a gente tinha colocado assim a casa para alugar, mas ninguém esperava, né? Eu coloquei a casa, tá, tudo bem, vou deixar o corretor lá cadastrar a minha casa na plataforma, tudo bem. Daí daqui a pouco ele me manda uma mensagem assim, tem um pessoal interessado, geralmente o público maior era, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, algumas pessoas da Argentina também vinham. Daí, quando ele me mostrou assim, eu falei, nossa, que legal. E geralmente era assim, pro Réveillon era o que mais aparecia reserva. Era o melhor, assim, a melhor época do ano pra poder alugar. E daí, quando ele me mostrou, eu fiquei assim, nossa, tipo, a gente coloca, mas não tava esperando. sem expectativa, sabe? Sim. Sem expectativa. E daí, quando tu vê, assim, eu acho que o maior choque é quando tu vê o dinheiro entrando na tua conta. E não com os hóspedes chegando na casa, né? Daí, eu lembro que, acho que foi uma reserva de 3 ou 4 dias, na época. E a casa, ela é para até 12 pessoas, né? Daí o pessoal geralmente quer colocar 14. Tipo, isso também é uma coisa complicada, sabe? Sim. Que, a gente vai levar o colchão. Daí tudo bem, tu cobra um valor a mais, tu deixa levar mais 2 pessoas. Então tem toda essa questão da gestão também, né? De realmente a relação ali, ser humano com ser humano. Porque não é, tudo bem, o dinheiro vai entrar na tua conta, só que e o hóspede? Né? Eu acho que também tem que pensar em trazer uma experiência para ele, uma experiência que ele goste, porque ele tá ali de férias, entendeu? Querendo ou não, é uma casa de veraneio, é uma casa com um objetivo turístico, então a experiência tem que ser o melhor possível para ele, né? Sim. Como foi para você separar a questão do dinheiro entrando na sua conta para o dinheiro profissional, para a imobiliária? Você sempre soube a diferença desses dois ou foi algo que você teve dificuldade no começo? Então, no começo, foi algo que realmente ficou um pouco confuso, assim, né? Porque não tinha alguém, assim, para gerir para mim. Nunca fui, assim, desorganizada ao ponto de sair gastando de forma irresponsável, né? Sempre gastei com muita responsabilidade. Ou eu gastava, por exemplo, pagando colégio, né? Na época que eu comecei. Ou eu gastava dando manutenção em alguma coisa da casa. Chama um jardineiro para cortar grama. Chama para trocar uma resistência no chuveiro, né? Então, no início, geralmente a gestão do dinheiro foi dessa forma um pouco mais desorganizada, mas de uns 2 anos pra cá tem sido mais organizado, né? Agora, ano passado, quando a gente começou a montar a holding, realmente está ficando mais formalizado o negócio. Quem são seus clientes hoje? Então, os clientes hoje, eles dependem muito realmente do imóvel, da localização do imóvel. Por exemplo, Florianópolis, uma cidade turística. Só que dependendo da localização em Florianópolis, são diferentes públicos. Um apartamento no centro é um público mais executivo, um público que vem à cidade geralmente para trabalho, para uma reunião, né? Que é o caso realmente do que eu pego no apartamento do centro. Agora, por exemplo, na casa de praia, no Santinho, é um público que vem para turistar, é um público que vem para praia, que vem realmente ali para fazer festa, etc. Né? Então, eu acho que tem diferentes tipos de público dependendo da localização do imóvel e realmente, assim, do tipo do imóvel, né? A casa de praia, realmente, ela tem um estilo uma pegada mais turística, o apartamento do centro já tem uma pegada mais séria, uma pegada mais executiva, né? Então, eu acho que meus clientes, geralmente, em questão de nicho, realmente varia muito nessa questão de um público mais profissional aqui, um público mais turístico aqui. Em questão de idade, das mais diversos tipos de idade, como a casa de praia era um local turístico, geralmente iam famílias, daí vai desde bebê até senhores de idade. No público do centro, que é um pessoal mais executivo, ali a média de pessoal de 20 a 50 anos de idade, né? Que vai realmente ali para uma reunião de trabalho, que vem para buscar uma oportunidade de emprego, ou que está vindo para trabalhar, mas ainda não conseguiu uma coisa de locação fixa, né? Então, realmente, o público é esse. De todos os lugares do Brasil? Eu acho que depende muito, porque, por exemplo, eu sigo um empreendedor também no Instagram, que ele é Escola de Imóveis, o @, dele. E ele tem vários imóveis em São Paulo, que ele aluga todos pelo Airbnb. E todos os deles são, quando tu vê assim a pegada do imóvel, tu olha a foto, não, é para um pessoal que realmente é um público executivo. Né? Realmente a localização ali de São Paulo, tal, dos imóveis dele, é para um público executivo. Né? Então, eu acho que isso varia muito de acordo com o local e de acordo, né, com realmente o objetivo que o hóspede está indo para a locação.
E como eles te encontram hoje? É só pelo Airbnb ou é por outras plataformas? Talvez Instagram, quem sabe? Sim, eu tenho o Instagram dos meus imóveis também. E já recebi algumas propostas pelo Instagram, mas a maioria realmente, na época, quando eu trabalhava mais com Airbnb, era pelo Airbnb. Agora, com a locação fixa, eu tenho tentado anunciar em algumas plataformas de aluguel, realmente de aluguel fixo, né? Não aluguel de temporada. OLX, Zap, etc. Tipo, diversos tipos de plataformas online, não me comprometendo com nenhum tipo de imobiliária, né? Fazendo tudo de forma particular. E eu acho que realmente o público é esse que eu atuo. Quais são os seus objetivos para daqui a 5, 10 anos? Assim, você já tem algum plano futuro? Daqui 5 anos, eu quero estar com esse meu primeiro prédio pronto. As unidades locadas, obviamente. E quero estar me encaminhando para estar construindo um segundo. Daí, Legal. Provavelmente, talvez agregue algum sócio, talvez sejam unidades daí para venda, não só visando a locação, né? Mas esse é o objetivo daí. E se você tivesse alguma dica para dar para quem quer abrir o próprio negócio, a própria empresa, além de oferecer o seu curso no futuro, o que você diria agora? Então, eu acho que para quem quer ingressar nesse ramo imobiliário, é muito importante. Primeiro, claro, eu acho que a pessoa que começa do zero sem tendo nenhum imóvel, tem hoje diversas formas de você conseguir adquirir um imóvel. A principal delas é, começando do zero mesmo, adquirindo um imóvel de leilão, que hoje em dia você paga só 5%, consegue financiar 95%, né? E se você for parar para pensar, você pega um imóvel de leilão ali relativamente em bom estado, você consegue alugar ele e o inquilino que vai pagando financiamento para você, né? Porque as suas taxas de financiamento com certeza vão ser menores, na maioria das vezes, do que um aluguel que você vai cobrar do inquilino, né? Então, você fica ali com um imóvel que está se pagando, né? Querendo ou não, ali esse inquilino que está morando no seu imóvel, ele está pagando financiamento para você e no final desse financiamento você vai ter um imóvel quitado. Então, eu acho que essa é uma das melhores formas de você começar a agregar patrimônio e começar a gerar sua própria renda através do mercado imobiliário, né? Eu acho que essa é uma das opções. Também tem o consórcio. Se já tiver um dinheiro guardado, talvez entrar como sócio em alguma construtora também é uma forma legal. Eu acho que o ramo imobiliário ele abre um leque muito grande assim de opções para a pessoa que quer começar a investir. E como empreendedor no geral, só siga em frente, né? Faça o... Eu acho que só sim. vai. Geralmente assim, ó, como eu falei anteriormente, no Brasil é um ato de coragem. Realmente a gente está empreendendo, né, por diversos motivos, instabilidades, burocracias. Mas eu acho que empreender realmente tipo, é uma saída para quem não quer ficar batendo ponto todo dia, no mesmo horário, ali no emprego, de segunda a sexta. Se você quer uma liberdade geográfica, que é uma coisa que eu prezo muito, eu acho que é uma das coisas assim, que mais me deu esse start, esse gatilho assim, de não querer realmente trabalhar para alguém. Realmente foi a questão da liberdade geográfica. Então, realmente eu acho que o empreendedorismo é a chave para muita gente que não se sente satisfeita hoje em dia com a profissão. Muito obrigada, Sara, pela sua participação aqui no programa. Espero que a sua história inspire e incentive e te desejo todo o sucesso do mundo no seu empreendimento. Perdão. Obrigada. O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!